Olá, sou a professora Thaís Riedel. Estamos conversando sobre a aposentadoria dos servidores públicos. Estamos agora no segundo módulo, em que, após a verificação da evolução histórica da legislação dos servidores públicos, passamos a ver como a Constituição hoje trata e disciplina essas regras sobre a aposentadoria do servidor público. Bem, o dispositivo constitucional é o artigo 40 da Constituição, que é bem extenso, né? Traz ali várias novas situações. Então, artigo 40 que traz as regras para a aposentadoria do servidor público. E aí o artigo 40, a sua nova redação, traz de uma forma muito clara um novo caráter contributivo do sistema, né? Então, aos servidores titulares de cargos efetivos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, incluindo autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo solidário, mediante contribuição do ente público, servidores ativos, inativos e dos pensionistas, observado que o equilíbrio financeiro atuarial. Então, nós que no módulo anterior verificamos essa evolução histórica e vimos que a questão da aposentadoria do servidor público vinha de uma noção totalmente diferente, de que ela era um prêmio por ele ter se dedicado à causa pública, portanto, sem nenhuma preocupação contributiva. Hoje tem uma redação bem diversa, no sentido de que há constitucionalmente essa previsão que deve ter o caráter contributivo e equilíbrio financeiro e atuarial. Bem, então, se eu estou falando de equilíbrio financeiro e atuarial, conforme a Constituição hoje determina, então eu tenho que ter uma quantidade de contribuições suficiente para dar conta daquilo que será pago em benefícios, não é? Então, é necessária a análise atuarial do sistema, identificando como que hoje é o retrato desses servidores, qual é o retrato dos servidores que já estão aposentados, qual é a quantidade de servidores que existem hoje, que irão se aposentar daqui a tanto tempo, e fazer todos esses estudos atuariais para que o sistema fique em equilíbrio financeiro e atuarial. Bem, o artigo 40 traz, então, as modalidades de aposentadoria, especificamente, parágrafo 1º, não é? Então, traz que os servidores terão, regra atual, o servidor público hoje, se ele ingressa no serviço público, ele vai ter o valor da sua aposentadoria calculado com base da média das 80% maiores contribuições, de 94 para cá, ou de todo o seu período contributivo, ou seja, a mesma regra do regime geral do INSS, Regime Geral de Previdência Social, e os reajustes serão feitos anualmente, também no mesmo modelo lá do INSS. Então, como nós vimos no módulo anterior, extingue-se a paridade e a integralidade. Essa só continua a existir em regras de transição, que veremos aqui na aula. Bem, então nós temos a aposentadoria por invalidez, não é? Que então é aquela situação que o servidor, por uma circunstância alheia à sua vontade, ele fica incapaz totalmente, permanentemente para o trabalho, não é? E aí vai ser feito um cálculo proporcional a esse tempo de contribuição, salvo se for acidente ou determinadas doenças que têm regras específicas, como nós veremos aqui. Compulsoriamente, antes era aos 70 anos, agora já está aos 75 anos, ou seja, a partir dessa idade o servidor não pode continuar a trabalhar no serviço público, expulsória, e voluntariamente em algumas situações, não é? Seja por idade, então, aquele servidor, ao alcançar determinada idade, ele passa a fazer jus a se aposentar por idade. Essa aposentadoria por idade, regra atual, vai ser 65 anos de idade homem, 60 mulher, não é? E o cálculo é feito de forma proporcional ao tempo contribuído. Então,
daquele tempo contribuído, é feita uma média das 80% maiores contribuições e ali é feita uma proporção. Quanto mais tempo ele tiver contribuindo, melhor fica o cálculo. Bem, e a aposentadoria por tempo de contribuição, também existente no regime geral, ela aqui sofreu uma alteração importante, porque a partir das emendas, que nós já vimos no módulo anterior, criaram a idade mínima para aposentadoria no serviço público, de modo que não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição pura, como ainda existe no regime geral, não é? Embora haja aí movimentos da próxima reforma da Previdência em alterar isso, no regime geral ainda não existe essa idade mínima para aposentar e já existe no regime próprio há alguns anos. Então, o servidor público que quiser aposentar por tempo de contribuição, ele tem que ter tempo de contribuição e idade, ok? Então, ele tem que ter, homem, 35 anos de contribuição e 60 de idade. Mulher, 30 anos de contribuição, 55 de idade. Então, soma, tem que ter os dois requisitos. Além disso, tanto para aposentadoria por idade, como aposentadoria por tempo de contribuição, a Constituição traz a obrigatoriedade desse servidor para se aposentar, além desses requisitos já mencionados, ter pelo menos 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Veja, lá no regime geral, quando a gente fala das regras dos trabalhadores da iniciativa privada, a gente usa um termo de carência, né, que é a quantidade mínima de contribuições sem atraso que aquele segurado tem que ter para fazer jus a um benefício. Aqui no regime próprio a gente não fala de carência, mas existe o tempo mínimo de serviço público, critério esse criado também após as emendas, conforme nós vimos no módulo anterior. Então, de termos gerais, essas regras, não é? Então, o equilíbrio financeiro atuarial, limites. Aí a Constituição traz no parágrafo 4º uma situação excepcional. Ela fala, olha, eu não quero que criem regras diferenciadas entre os servidores. Então, todos os servidores vão aposentar por essas regras que eu estou trazendo aqui na Constituição. Eu só vou autorizar a lei, e aí sim, a lei complementar, que tem um modo mais rígido, um quórum qualificado para aprovação no Congresso. Eu só vou autorizar a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria para os meus servidores que forem portadores de deficiência, que exerçam atividade de risco ou que tenham atividades ali em condições prejudiciais à saúde, normalmente situações de insalubridade. Então, a Constituição traz essa possibilidade da lei regulamentar essas regras, não é? Nós veremos como isso ocorre hoje. E também trouxe a possibilidade, no parágrafo 5º, da redução de 5 anos, também como ocorre lá no regime geral, para o professor de ensino fundamental, né, primário, infantil, fundamental e médio, 5 anos a menos nos requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, vejam que a Constituição traz as principais regras de aposentadoria do servidor público e as emendas, conforme nós falamos no módulo anterior, vão trazer algumas regras de transição para os servidores públicos que já estavam no serviço público na época dessas mudanças constitucionais, ok? Um limite importante que a Constituição traz hoje, isso está no parágrafo 2º do artigo 40, que é importante ser verificado, é que os proventos da aposentadoria e pensão, por ocasião da sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Então, como nós vimos no módulo anterior, não há mais a paridade e a integralidade, só em regra de transição. Hoje, qual que é a regra do cálculo do valor do benefício? Não é? Vai se fazer uma média. Então, pega toda a vida contributiva,
Todo mês você vai lá e contribui para o sistema, e a partir daí é feita uma média das 80% maiores contribuições, assim como é feito lá no INSS. Pega 94 para cá, ou do período se for posterior, e a partir dessa média, e média é média. Então, normalmente, você vai tendo um aumento salarial, não é? Normalmente é assim, mas nem sempre é assim. Então, o que esse parágrafo segundo fala? Olha, se eventualmente essa sua média, seja porque lá atrás você teve um cargo em comissão, que hoje você não tem, etc. Mas essa média de maior do que sua última remuneração, então vai ser a sua última remuneração. Ou seja, a regra é a média. Essa média nunca pode dar mais que a última remuneração. Ok? Outra questão importante são os limites em relação a tetos e subtetos. Isso foi criado, artigo 37 da Constituição, nem sempre teve também esses limites, daí a gente escuta na mídia essas aposentadorias, marajás, né, que não tinham limites. A Constituição traz para os servidores ativos os tetos e os subtetos, e isso também passa a se aplicar também nas aposentadorias. Então, o valor em relação aos tetos, nós temos que dar uma olhada lá no artigo 37 da Constituição. Ele traz que, inciso 11, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos de administração direta, autárquica e fundacional, dos membros dos poderes da União, Estado, DF, municípios, detentor de mandato eletivo e demais agentes políticos, proventos e pensões de outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas vantagens pessoais ou qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, aplicando como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio de deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e os subsídios de embargadores do Tribunal de Justiça limitados a 25%, 90 inteiros e 25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável também ao Ministério Público, procuradores e defensores públicos. Então, essa regra que existe para os servidores ativos também passa a existir como um limite em relação aos tetos e subtetos para os servidores públicos inativos. Então, União, subsídio do ministro do STF, nos municípios do prefeito, estados e DF do governador no executivo, deputados estaduais no legislativo e desembargadores no poder judiciário, não é? Sendo que em relação aos desembargadores, limitada a 90 inteiros do 25% do subsídio do ministro do STF. Claro, exclui-se parcelas indenizatórias, né? Depois tem várias discussões do que incidiria nesse teto, existem várias discussões, inclusive hoje no Supremo, tratando essa questão do que deve ou não ser incluído para se chegar nesse teto. Mas, assim, hoje temos, então, esses limites, ok? Então, a contribuição ela é obrigatória, tanto do servidor, via de regra, o servidor contribui com 11%, não é? Isso pode variar nos estados, dependendo do regime próprio, mas via de regra 11%, que é o modelo do servidor federal, e o estado também tem a sua cota à parte de contribuição. Então, hoje a regra desse valor benefício vai se fazer a média, porque não tem mais a figura da integralidade, como nós vimos no módulo anterior, não tem mais, só para a regra de transição. E no lugar da paridade, como já explicamos também, nós vamos ter os reajustes anuais. Todo ano, o valor da aposentadoria não pode ficar congelado, porque tem inflação, tudo aumenta. Então, tem que ser feito um reajuste anual. Via de regra, tem se feito INPC. Ou seja, mesma regrinha do regime geral.
Então, aquilo que eu falei no primeiro módulo, que há um movimento de aproximação dos regimes, nós vemos que isso realmente tem acontecido. Uma questão importante, que não é muito observada por muitos estudiosos da área, é que existe o parágrafo 12 do artigo 40, que fala exatamente dessa ligação entre os regimes. Em que sentido? Veja, nós vimos no primeiro módulo que existe lá o regime geral e o regime próprio. São regimes distintos, regras distintas, mas eles se comunicam, não é? De forma que uma pessoa que trabalhou num regime possa somar o tempo no outro regime e há essa compensação financeira. E aqui o parágrafo 12 observa que ao servidor, além disposto nesse artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, que é esse regime próprio, observará no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Então, sempre que houver uma lacuna no regime próprio, o intérprete pode se valer de dispositivos do regime geral para que esse servidor não fique sem nenhuma proteção. O valor do benefício, então, hoje, nós temos várias realidades, ok? Então, como eu disse, a regra atual é a média e reajuste anual. Só que existem várias regras que o servidor pode se enquadrar, dependendo da época de ingresso no serviço público. Teve uma mudança muito importante, além de todas as emendas que a gente viu, a emenda 20 trouxe a possibilidade, acrescentando o parágrafo 14, 15 e 16 na Constituição, que fala da previdência complementar do servidor público. O que ela falou? Falou assim, olha, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios poderão criar previdência complementar para os seus servidores públicos e a partir daí, com a criação dessa previdência complementar, o estado poderá limitar as aposentadorias no valor do teto do INSS, ok? Então, nós temos algumas, em termos de valor do benefício, que é esse último tópico, nós temos que ver que o servidor, dependendo da época que ele ingressou, terá integralidade e paridade, como conversamos e explicamos no módulo anterior. Integralidade, possibilidade de você aposentar com base na última remuneração. Paridade, mesmo reajuste dos ativos. Toda vez que houver um reajuste inativo, reajusta para o inativo. Hoje, só quem tem direito são os servidores que se enquadrem nas regras de transição. Depois, nós temos servidores que passam a ter a nova regra, que é com base, o cálculo vai ser com base na média das 80% maiores contribuições e reajuste anual. Nesse primeiro momento, estes servidores vão ter a média, vamos lembrar aqui como que é essa média, a mesma daquela do regime geral. Todo mês o servidor vai contribuindo para o sistema. Na hora de aposentar, vai pegar lá de 94 para cá, faz a média das 80% maiores contribuições. O servidor público, via de regra, contribui 11% sobre sua remuneração. Neste momento aqui, ainda não tinha a possibilidade da previdência complementar, estava prevista na Constituição, mas não tinha lei. Então, muitos servidores ainda podem aposentar, não mais integralidade ou paridade, mas com a média das 80%, sem limite do teto do INSS, não é? Esse teto muda cada ano, não é? No ano de 2016, R$ 5.189,82, isso vai alterando a cada ano. Então, aqui, o servidor
nesse primeiro momento, enquanto não tem a previdência complementar, ele vai contribuir os 11% sobre toda a remuneração. Então, se ele ganha R$10.000, R$1.100. E na hora de aposentar, ele também vai ter a média sobre toda a remuneração. Ok? Então, sobre o valor total da remuneração. E aqueles servidores que ingressam no serviço público após previdência complementar do servidor público vai ter mesma regra da média das 80% maiores contribuições, só que essa média ela vai ser limitada até o teto do INSS. Significa que esse servidor público vai passar a ter as mesmas, em termos de cálculo, regras próximas ao do regime geral, que só garante a aposentadoria entre um valor mínimo e um teto. Então, veja, aqui passa para uma média sem limite de teto do INSS, aqui o único teto que tem é o teto constitucional do artigo 37, e se ele entrou após a previdência complementar, vai ser a média das 80% limitada ao teto. Veja que o Estado dá um passinho para trás e fala, eu só vou te proteger agora até o teto do INSS. Se você quiser, venha para a diferença e contribua para a previdência complementar. Ok? Então, aqui nós temos as principais regras em termos gerais da aposentadoria do servidor público. Regras essas que a gente falou de uma forma ampla, não é? E agora, no próximo bloco, a gente vai detalhar cada modalidade de aposentadoria.